As principais tendências que transformam a realidade das pessoas e das empresas. Está no ar o podcast Lab de Tendências, da Casa Firjan. Fala pessoal, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Lab de Tendências da Casa Firjan. Eu sou Yuri Campos e hoje a gente vai falar sobre o X-Writing e a arte de comunicar no digital. Agora, se você fica meio confuso com essas letras e termos que toda hora surge um novo, o X-Writing e por aí vai, você não está sozinho, eu também fico, e é por isso que a gente tem aqui hoje uma pessoa muito fera para explicar tudo isso. Mas muito mais do que entrar no aspecto técnico do tema, o objetivo aqui é explorar alguns conceitos importantes da comunicação, trazer cases de sucesso e refletir sobre como que a gente pode melhorar cada vez mais na forma como a gente comunica os nossos produtos ou serviços no ambiente digital. E antes de aprofundar nessa conversa, acho que vale aqui uma breve explicação para quem não é da área. O X nada mais é do que User Experience, uma área de atuação voltada para garantir a melhor experiência possível de um usuário de um determinado produto ou serviço, considerando todas as etapas do relacionamento dessa pessoa com a marca. Já o X-Writing é a aplicação de elementos textuais, como palavras e expressões, a produtos digitais, como aplicativos, sites, redes sociais, chatbots e por aí vai. Feitas essas breves conceituações, só rapidinho, antes de chamar o nosso convidado de hoje, gostaria de pedir para vocês que já ouviram algum episódio aqui do podcast e gostaram, ou mesmo quem está aqui pela primeira vez, se gostar desse papo, por favor, não deixe de dar 5 estrelas no Spotify ou um like onde você estiver ouvindo, porque isso é muito importante para que esse conteúdo possa chegar a cada vez mais pessoas, além de fazer com que a gente possa se dedicar cada vez mais na produção desses episódios. Agora, voltando aqui para o nosso papo, quem está aqui comigo para falar sobre o X-Writing é o Bruno Rodrigues. Ele é especialista em inovação na área e por aí feitas autor dos livros Redação para Mídia Digital, o X-Writing, Princípios e Estratégias, o meu espanhol aí, publicado na Espanha, Em Busca de Boas Práticas do X-Writing, e professor das disciplinas Gestão de Conteúdo e o X, Experiência do Usuário, do MBA em Inteligência e Negócios Digitais da FGV. Bruno, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade, acho que é o 4º conteúdo que a gente faz juntos aí, primeira vez no podcast, obrigado, prazer te receber. Oi, Yuri, nossa, caramba, a honra é minha, e você estava falando, eu falei, gente, nos últimos anos, quando a gente fala de escrita, né, mudou tanto o digital, né? Eu estou nessa área pesquisando, trabalhando há 28 anos. E hoje já vi tanta coisa acontecer, né? Então, assim, é como se fosse uma trilha que eu chamo de writing da vida. Uhum. E muita coisa legal acontecer, principalmente está acontecendo, né? A escrita e a leitura nas interfaces digitais, essa forma, ela tem mudado muito nos últimos anos. De uma maneira acelerada, Yuri, que não via algum tempo, sabe? Legal. É bom a gente conversar sobre isso, porque a gente está no meio do olho do furacão mesmo, né? E eu quero pegar um gancho justamente nessa transformação, né? Porque você teve recentemente no Aquário, que é a nossa série de palestras e debates, você botou um slide lá sobre a evolução, né? De todas essas técnicas, esses conceitos. Tinha o copywriting, depois o webwriting, o X-writing, a gente chegou depois agora no tech writing e também o prompt writing. Eu sei que assim, a gente combinou de fazer um papo não muito técnico, então nem quero que você aprofunde muito tecnicamente cada um deles, mas acho que é bom dar uma nivelada geral, uma conceituada geral sobre esses termos, focando, é claro, na nossa parte aqui de X-Writing também. É bom dar uma esclarecida, né? Então, bora lá, gente. Vamos ver a linhazinha do tempo, mas pontos básicos, né? O copywriting, que não surgiu com o digital, é a boa e velha redação publicitária. Aí lida com criatividade e com persuasão subjetiva. Tem uma persuasão objetiva. A persuasão subjetiva é aquela que a gente conhece como atrair as pessoas, né, que é base do marketing, por exemplo. Legal. Copywriting não surgiu com o digital, mas foi a primeira forma de escrita que invadiu. E logo depois mesmo, meados dos anos 90, surgiu o webwriting, que é resultado, vamos dizer assim, um descendente imediato da redação jornalística. Só que o webwriting acabou se transformando com uma forma com que o texto, qualquer texto, gente, estrutura de parágrafos, texto corrido, texto para produto, serviço, texto institucional, também jornalístico, o webwriting é isso. O texto. Né? Depois de um tempo, surgiu o X-Writing. Por quê? A gente, como público, começou a amadurecer e principalmente desde o surgimento dos smartphones, a gente, como público, passou a dominar o digital, vamos dizer, o básico. Surgiu o X-Writing, o X-Writing,
como diz o nome, é uma escrita voltada para o uso. Você pode parar e perguntar, pô, Bruno, mas escrever não é para isso? Você está preocupado com o público? Pois é, mas isso é que é legal. Cada vez mais, nas últimas 3 décadas, essa setinha em relação ao público, em direção ao público, ela tem se acelerado, se concentrado. Então, quando a gente fala em UX Writing, você está pensando nos pedacinhos de informação, são palavras, expressões. E esse campo semântico, ele não é tirado de, como eu brinco, vozes da nossa cabeça. A essa altura, Yuri, já tem método para isso. E a gente chega no Prompt Writing, que tem a ver com inteligência artificial generativa. O Tech Writing antes também? O Tech Writing é uma coisa muito específica, Yuri. Tech Writing é elaboração de documentação técnica. Então, todos esses outros writings focam muito mais no público externo. O Tech Writing é o público interno. Sim, faz parte da família, tá? Mas é uma coisa mais dentro de casa, vamos dizer assim, tão útil quanto, tá, gente? Perfeito. Pelo amor de Deus. O Prompt Writing, que surgiu recentemente, né? A gente está falando muito de inteligência artificial ultimamente. A grande virada, e é em relação a todas as irmãs da família Writing, é que o Prompt Writing se preocupa com a pergunta. Porque a elaboração da resposta está na mão da máquina, do sistema, né? Do ChatGPT da vida, né? Ele elabora a resposta. Então, essa arte de fazer perguntas é que faz parte do terreno do Prompt Writing. Legal. Bom, voltando aqui para o nosso UX Writing, acho que um ponto que a gente vai martelar muito aqui é sobre como, que você até falou, né? Da onde que a gente tira as palavras certas para a gente convencer o nosso público de fazer aquilo que a gente espera que ele faça, né? De clicar no botão que a gente espera que ele clique, de comprar o produto ou o serviço que a gente espera que ele compre. Queria que você falasse um pouquinho por que assim, é cada vez uma área menos criativa e mais científica, amparada na pesquisa. Pois é, acho que um ponto legal para a gente entender isso é a persuasão. Lembra que eu falei agora há pouco? Copyright, em relação publicitária, lida com persuasão subjetiva, aquela que a gente está acostumado, a do marketing, da publicidade. Pois é, o X-Writing, o X-Writing lida com a persuasão objetiva. E esse ponto que você tocou, Yuri, cara, como é que você acha esses pedacinhos de informação que eu chamo de pepitas de ouro? Não são as palavras-chave que a gente está acostumado, keywords, SEO. Cara, é mais que isso. De vários repositórios semânticos, onde o povo fala, onde o povo escreve. Você vai catar lá, aí sim, essas palavras-chave, e aquelas palavras que aparecem em vários desses sacos semânticos se transformam nessas palavras-chave. Então, tem que ter método científico para isso, entendeu, Yuri? Como é que eu vou coletar esses pedaços? Não é assim, vou conversar com as pessoas, vou entender como é que elas falam. Cara, isso é o tom, a voz que tem se transformado nos últimos anos, esse método. Você vai ver relatórios de Google Trends, para ver as palavras-chave do Google Trends em um repositório semântico. Outro é Social Listening, que vai gerar outro relatório. Aí você vai catando esses repositórios. Inclusive, né, Yuri, você vai conversar com as pessoas, né, pelo amor de Deus. Mas é só para complementar, você tem que fazer perguntas certas para essa coleta semântica. Não é sentar aí e fala, né? E como é que você faz as perguntas certas? Pois é, então tem chamado uma espécie de funil de perguntas. Tem perguntas de topo, meio, fundo de funil. O fundo de funil é o objeto da escuta. Como é que eu vou coletar essas palavras? Quando eu vou fazer isso? No encaixe do processo de comunicação é assim, você vai lançar um produto. Opa, beleza, momento para sair a caça do universo semântico em relação ao meu produto, mas em relação ao lançamento daquele produto. Então, eu vou reunir com públicos, os meus públicos, e fazer essas perguntas. Qual seria o objeto da escuta? O objeto o lançamento daquele produto. O que você acha de um produto desse tipo? Essa é a pergunta de fundo de funil. A de topo é aquela pergunta genérica. Mas o legal, Yuri, é que nesse processo você vai pescando e tem parâmetro para isso, né? Por exemplo, repetição, relevância, são alguns parâmetros para você fazer essa coleta científica desses termos. Então, como eu sempre falo, sabe, Yuri, qualquer tipo de pesquisa, a gente lida com comunicação em geral, tem método, tem metodologia. Não é como eu brinquei 2 vezes já, cara, senta aí e fala. Não é assim, gente, tem método. Perfeito. Ciência, né, Yuri? Ciência. Tá, então, resumindo aqui os 3 pontos que você falou para a gente achar quais são os termos, né, as palavras, universo semântico, né? Acho que é bonito isso, né? Universo semântico. Do nosso público, Google Trends, do nosso público não, né? Do ambiente digital que está mais em alta, para depois sim bater com o que a gente conhece do nosso público. Pesquisar Google Trends, quais são os termos mais falados, colocar lá 2 termos para ver qual que se fala mais, sei lá, criptomoeda ou Bitcoin, o que eu vou falar, né? Chutando aqui um exemplo de blockchain que a gente fala muito sobre isso no podcast.
Depois, social listening, que é a escuta ativa das redes sociais. Isso aí já é um trabalho mais complexo, né? Isso já rende um outro podcast. E o terceiro que você falou... É a questão de pescaria semântica. Você ter um método para conversar ao vivo com o público. Pode ser a distância presencial, mas, Yuri, acho que vale ressaltar. Em cada repositório de semântica que você citou, e tem outros também, você coleta palavras-chave. Esses dados, que são suas palavras autossuficientes, autoexplicativas, que vão ser as nossas pepitas de ouro, e essas que vão compor o universo da comunicação do produto, são palavras que aparecem em vários desses, ou seja, o ponto de interseção, uma palavra que aparece em vários desses repositórios semânticos. Aí está a mudança, Yuri, em relação à palavra-chave. E olha só, isso que eu estou dizendo, tá, Yuri, e quem está me ouvindo aqui, gente, isso o Google sinaliza isso há algum tempo. Tipo, pessoal, seguinte, eu sou uma ferramenta mega poderosa. Isso é verdade, estou criando essa brincadeira aqui, tipo uma fábula, mas é verdade. Tem 2 anos que a Google falou isso. Virem-se, porque só contar comigo, eu não estou dando mais conta não, viu? Cada vez eu vou ler mais, mas saiam procurando outros repositórios semânticos. Beleza, vamos aqui um pouquinho para o exemplo, né? Outro dia a Camila Coutinho, para quem não conhece, ela é uma das influenciadoras de moda mais famosas do Brasil, ela fez um story elogiando muito o seu curso. Ela disse que foi a partir dele que ela idealizou a frase da campanha do Dia dos Namorados para a marca GE Beauty, que é o segmento de produtos para cuidados com o cabelo do grupo Garotas Estúpidas, né? O grupo que ela criou. E a frase é: a intimidade é um presente. Uma frase forte, né? Com 2 palavras-chave ali, intimidade, presente, que a gente pode perceber muito claramente nesse texto. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que você ensina no curso de UX Writing, que tem ajudado ela a chegar nesse conceito. Como que ela deve ter criado esse conceito assim a partir dos conhecimentos que você compartilha no seu curso? Legal você ter citado Camila, até porque a Camila é CEO do grupo GE, Garotas Estúpidas, que tem uma marca que é a GE Beauty, de produtos para cabelo. A Camila participou desde a primeira aula no curso e ela queria, e bem legal você dar esse exemplo. Gente, CEO de uma empresa, ela estava entendendo que a comunicação escrita... Foi ela e a equipe dela, a equipe inteira. Mas Camila foi de primeira a última aula, foi de tudo. A Camila tinha percebido, gente, o papel de CEO, né, de empresa, né? Tinha percebido que a comunicação escrita estava mudando de novo e que ela precisava entender a comunicação persuasiva, mas de outra forma, né, Yuri? Então, é muito legal, porque quando ela criou esse slogan, eu falei, Camila, meu Deus, que legal, ela falou, pô, Bruno, fico muito feliz que você falou isso de mim, mas acho que é até resultado também do curso, né? Gente, por favor, o talento e visão de negócio da Camila também. Mas acho que essa frase, Yuri, acho que do slogan da campanha, diz muito, porque você compreender exatamente a função da palavra enquanto dado. Sabe por quê, Yuri? Complementando o dado, essa palavra autossuficiência autoexplicativa, ela mistura de objetividade com subjetividade. Cara, isso é difícil pra caramba. Você consegue coletar isso através de ciência. Então, por exemplo, se Camila criou essa frase, foi a partir do entendimento dela, tá legal, gente, através do curso, mas da compreensão de que a comunicação escrita no meio digital mudou, Yuri. Mudou quanto e o que a gente pode esperar assim, de mudança? Tá, ficou mais seca, ficou mais direta, porque o público quer ser seduzido. Antes tinha mais margem para uma escrita mais subjetiva, mais criativa. Eu vou te contar histórias. Mas mudou por quê? Porque o público está cada vez com a atenção menor, né? A atenção do público é cada vez mais disputada. A atenção do público é cada vez mais disputada. Mas por quê, Yuri? Aí a gente volta à ideia da escrita para uso. Porque por conta, principalmente do aplicativo, cara, a gente pega portal, aplicativo, para usar, cara. Aplicativo, site, portal, eles fazem parte de um ecossistema de comunicação digital, foi o primeiro, tá? E esse ecossistema, antes de mais nada, ele surgiu para consulta. Então é bom a gente voltar a olhar para trás um pouco, sabe, Yuri? A origem de site, portal e, consequentemente, aplicativo é consulta. Então, a gente está chegando no ponto que talvez lá atrás o início do digital tenha sonhado. Eu vou pegar aquilo ali, cara, porque eu quero usar, eu quero pegar a informação, o dado logo que eu quero. Tá. Tem algum outro case assim, que você acha que ilustra bem essa mudança, essa mudança de forma de comunicar? Algum case que você tenha trabalhado, de alguma forma que você tenha se envolvido, assim, que você acha legal compartilhar, além desse da Camila? Vou dar 2 exemplos bem opostos, tá? Que são 2 marcas que eu gosto bastante.
O primeiro é o ponto, até anteontem, ponto frio, né? Que, cara, há mais de uma década, Yuri, acompanha a evolução. Já conheço pessoas de lá e tal, mas de propósito acompanha a distância para ver a evolução. E como, Yuri, o e-commerce sofre terrivelmente. Porque, imagina, quando você entra no aplicativo, no portal, cara, você quer ouvir histórias? Porque o fabricante dessa geladeira veio da Noruega em 1934. Cara, amigo, sai da frente. Eu quero saber as características técnicas, talvez o valor. Então, é escrita para uso, né? Então, o ponto frio evolui bastante. Se você entra hoje, tanto no aplicativo quanto no portal, amigão, aquilo ali é uma vitrine minuciosamente estudada por cada dado incluído, e dado visual e dado textual. Outro exemplo, eu falei de propósito, é o Tribunal de Contas da União. Você fala, Bruno, pelo amor de Deus, TCU, o que isso tem a ver? Ué, gente, por quê? Tem uma equipe de comunicação ninja lá que trabalha há tempos. E qual é a questão deles? Basta parar para pensar, Tribunal de Contas da União. A comunicação deles é uma comunicação extremamente delicada. Então, cada palavra que eles usam não pode ser uma palavrinha, tem que ser um dado. Mais do que isso, Yuri, eles falam, com a população brasileira, eles falam com, por exemplo, entre os públicos deles, jornalistas e advogados. Já pensou no perigo que é você não usar a palavra bem escolhida? Não para você, mas para que as pessoas entendam? Sim. Mas tem algum exemplo assim de como que eles comunicam bem, assim, sim. Alguma frase, algum conceito que eles criaram? Uma frase específica eu não lembro agora, tá? Mas assim, que eles trabalham muito a comunicação de uma nova lei, de um novo decreto, alguma coisa que tem a ver, obviamente, com o trabalho deles, são comunicados para o público em geral. Então é muito legal, Yuri, porque uma das características da escrita para uso, gente, senão as pessoas acabam se fixando nisso, é uma só, tá? É você utilizar itens e não utilizar texto corrido. Gente, é uma coisa só, senão o povo vai achar, já sei que trabalhar com X-Writing é só a bullet. Quem dera que fosse só isso, não é isso. Mas você colocar a informação mais importante em meio ao texto, através de bullets. E o TCU, por exemplo, há uns 3 anos já faz isso. Tá. Indo um pouquinho para a carreira de UX-Writer. Todo mundo que cria conteúdo digital, de alguma maneira, nas redes sociais, na internet como um todo, é um UX-Writer em potencial? O que faz uma pessoa se tornar um UX-Writer? Qual a importância desse cargo nas empresas? Como que está hoje, né? Todas as empresas já estão se atentando a isso? Tá. Então vamos lá, rede social. Até porque a gente começou falando um pouquinho da diferença de UX-Writing para copywriter, para webwriter, enfim. Mas... Primeiro, acho que vale lembrar que copywriting, a boa e velha redação publicitária, cara, ela tem mudado muito nos últimos anos. Inclusive, não é por conta do UX-Writing, não é isso. Por conta dessa transformação da persuasão objetiva. Gente, a redação publicitária ela tem se transformado e ficado mais objetiva também. Acho que é bom comentar sobre isso. Você falou sobre rede social. Yuri, rede social ficou um terreno tão caótico enquanto modelo de negócio, quanto comunicação, que eu, por exemplo, Bruno, deixei de pesquisar escrita em rede social porque você não consegue criar uma espécie de padrão. A coisa é tão descontrolada, e eu acho isso, enquanto pesquisador, péssimo para uma mídia, porque você não consegue, até como empresa, ter bases para trabalhar essa comunicação. Então, esse é o ponto, tá? Então, rede social é o que mais ali? É copywriting, amigo, mas não me pergunta nem exatamente como e que modelos, porque eu desisti, tá? Existe oportunidade de mercado para UX Writing? Sim, desde que você, como profissional, a gente, né, Yuri, entenda essa virada de chave para o dado, para a objetividade. Sim, a comunicação está mais seca, como eu fico brincando. Você vê certos títulos, você pergunta, nossa, esse título nem me faz um carinho. Não vai, cara. Não vai fazer carinho, porque a gente não quer esse tipo de carinho. Sim. Porque a escrita é para uso. Por que eu estou falando isso, Yuri? Se você vai para a área de produto, procurar contar histórias ou coisas parecidas, você não vai ver muita demanda disso. Você vai ver muito mais um trabalho de pedacinho do que texto corrido. Você até diz no seu livro, né, que quem produz conteúdo para o meio online não escreve para ser lido, mas sim para ser visto e encontrado.
pode comentar um pouquinho, então, acho que se conecta com o que você estava falando, e até como é que o SEO entra nessa história também. SEO, para quem não sabe, né, Search Engine Option, que é aquele papel de você escrever as palavras certas para ser encontrado no Google. Pois é, você tocou num ponto aí bem interessante. Assim, a gente escreve para ser visto. Então, pode ser extremamente frustrante, como eu comentei agora há pouco, né? SEO é uma espécie de antepassado, né? Vamos dizer assim, o ponto de ligação entre o web writing e o UX writing. Por quê? Porque a SEO já dizia para você lá há 15 anos. Rapaziada, seguinte, vai escrever, vou jogar um bando de pecinhas na tua mesa. O que eu faço com essas peças? Escreva um texto. Nossa, heresia! Vou escrever um texto baseado nas palavras que colocaram para mim. Yuri, 15 anos já. Tá? Então, SEO já sinaliza há muitos anos que a gente tem que se preocupar com essas palavras. O que aconteceu? Essas palavras-chave, elas amadureceram, tomaram força, viraram essas super palavras-chave, que são os dados da ciência da informação. Então, SEO está aí, positivo operante. Muitas palavras-chave podem ser dados, claro, inclusive, dados são palavras-chave em vários repositórios semânticos. Então, assim, o que você está falando é SEO. Falando de SEO, SEO, continua live em kicking, tá aí, pelo amor de Deus, cada vez mais. Sim. Bruno, eu vou pegar um trecho aqui do seu livro, eu separei alguns, né? Aliás, muito bom, depois eu quero que você convide o pessoal, todo mundo, para lê-lo, mas enfim, isso aí a gente deixa para o final. Tá. O trecho é o seguinte, você diz que, abre aspas, né, é cada vez mais difícil separar informação de relacionamento em um ambiente onde a convergência é a regra geral. Ainda assim, quem estuda e produz conteúdo deve saber separar um do outro, ou seja, separar relacionamento de informação e colocar os dois em perspectiva para entendê-los cada vez mais e melhor. Isso é o que atualmente distingue um profissional mediano de um ótimo gestor de conteúdo. Então, explica um pouquinho essa frase, porque eu acho que a maioria das pessoas que estão ouvindo aqui querem se tornar um bom gestor de conteúdo. Aliás, um ótimo gestor. Um ótimo gestor. Pois é, o seguinte, é como se as marcas tivessem agora na nuca tatuado o público na nuca. Então, assim, ele não está mais colado em você, ele está grudado em você. O que significa isso? Para o profissional que lida, aí eu acho que vou englobar comunicação e marketing em geral, tá, Yuri? Uma complicação muito grande. Por quê? Porque cada um de nós, a gente é público e a gente é profissional. Então, acho que um exemplo bom disso é nossa, eu adoro o jeito como Netflix lida com o público em rede social. Putz, o jeito deles é super informal. Amigo, você não está entendendo. Aquele jeito não é informal. Aí eu vou explicar por quê, tá, Yuri? Pelo amor de Deus, tá? Quem está me ouvindo agora não tem obrigação de saber isso. Eu estou explicando. Só para explicar, quem não sabe do que é isso também, Netflix é super irreverente, né, no Instagram, no Twitter, enfim, responde brincando com o público, faz várias gracinhas. Você pode imaginar que o cara tá lá na sala e pergunta, e aí? Pô, vou fazer um post agora. Fulano, que essa é a imagem que eu tenho, né? Que é uma sala de um bando de criativo ali zoando, gente, falando, vamos aí zoar. Cria a minha imagem, tipo, nossa, eu quero trabalhar com as mídias sociais da Netflix. Gente, menos, né? Porque o que acontece? Porque o usuário está tatuado na nuca das marcas, essa distância tem que existir. Você tem que ir lá atrás em marketing e lembrar quais são os 4 tipos de estilo. Tem o formal, o informal, que isso a gente, como público em geral, conhece, só que há mais de 25 anos o digital escolheu o semi-formal, que a gente pouquíssimo fala sobre esse estilo, como o que dá certo, como uma boa prática no digital. E como é que é semi-formal? Yuri, imagina você chegar numa loja, eu sou vendedor, eu não te conheço, vou chegar e ei, entra aí. Ei, um pouco mais de distância, cara. Não te conheço, é aquele raciocínio na Inglaterra que chama de conversa, mas não encosta, né? Que é o semi-formal. E para a marca é assim, eu estou lidando com o Yuri, mas trabalhando questões da marca, eu levo atributos da marca. Então, eu estou conversando com você, Yuri, eu não sou seu amigo, eu quero atrair você como cliente. Na conversa, eu vou inserir ao longo do tempo atributos da marca. Se você vai e começa a dissecar os posts, por exemplo, da Netflix, você começa a perceber que ele tem uma prática imensa, mas os atributos que o Netflix quer passar não estão ali. Não foi o carinha que chegou lá, o que eu vou
postar hoje. Gente, qualquer empresa, inclusive Netflix, tem um manual de tom e voz lá, muito rígido no melhor sentido possível. Tem o quê, desculpa? O manual de tom e voz, que é aquele documento que guia como você vai. E tem padrões, tem o que você quer fazer. E não um padrão que acorrenta, sabe, Yuri? É um padrão que, pelo contrário, até estimula um pouco você lidar com essa flexibilidade. Então, resumo. Muito perigoso, você tem que ficar de olho em você enquanto profissional, porque você não está se divertindo, né? Essa visão de rede social acaba sendo isso. Eu adoro trabalhar em rede social, uhul! Não é assim. Existe uma missão ali da marca e você é o velho embaixador da marca, trabalhando atributos. Legal você citar o case da Netflix, porque é um case bem emblemático nesse sentido mesmo, né? E aí você está desconstruindo completamente essa ideia, né, que se tem da pessoa por trás ali do perfil da Netflix, seja onde for. Yuri, eu conheço gente da Disney, dos Estados Unidos, Disney, tá? E que você fala, cara, o povo rala no sentido de que eles têm que seguir uma tem um embasamento técnico, né, muito grande por trás daquela coisa solta ali, exatamente, entendeu? Isso é legal, sabe? Vamos ter puxado isso, Yuri, porque para ter uma noção de quem está querendo entrar no mercado, pode parecer, deve ser muito chato. Não é isso, gente. O lance é você entender, cara, eu trabalho em função de uma marca. Em teoria, se você trabalha com uma empresa e trabalha nas mídias sociais dela, você vai falar por ela, né? Legal. Vamos voltar para essa questão do manual de tom de voz. Como é que se constrói um? Todas as marcas precisam ter um que lidam, né, com o público no digital? Sim. Manual de tom e voz, ou guia de tom e voz, surgiu com força, na verdade, dos anos 70 e dos anos 80. Foi uma maravilha, porque nos anos 80, um bando de empresas, principalmente as grandes do mundo inteiro, precisavam de documentos para mandar para fornecedor e tal. Aplica a marca desse jeito e tal. Quando a gente está ali nos anos 80, a gente falava de branding, aplicação de logotipo, a gente estava falando de tom. A voz, Yuri, que é outra coisa, o tom é o como a marca fala, entre aspas. E a voz é o quê? Desde o início, a voz, obviamente, já estava nessa documentação. Mas era assim, sabe? Como eu dizer um slogan, uma frase, não sei, era muito pouco, sabe, Yuri? Sei lá, vou chutar aqui, gente, isso não é nada científico, tá? É literal de percepção minha. 80% desses materiais eram tom e 20% voz. Chegou o digital, a coisa foi caminhando. Chegou meados da década passada, necessidade de usar produtos digitais entrou, e aí a voz se transformou. Foi o que eu expliquei agora há pouco. O que tem dentro de material de voz hoje, do manual de tom e voz? É o que eu acho que fica legal escrever. É esse conjunto semântico que a gente conversou até agora. Esse material coletado e pescado, vamos dizer assim, de vários repositórios semânticos. É assim, amigo, é tipo um material de consulta. Botão de aplicativo tal, título de tal texto, que palavras eu posso ou não posso usar, essa. E é uma libertação também, né? Porque eu, enquanto pessoa que escreve, eu não tenho que ficar toda hora, caraca, não, aquilo tá lá no material já. Boa, deixa eu puxar um outro trecho aqui do seu livro. Você diz, a principal função do produtor de conteúdo não é de gerar informações com os dados que ele possui, mas sim semear cada página ou etapa de navegação de um produto digital e utilizar essas informações como um meio para que os usuários consigam produzir, cada um ao seu modo, o conhecimento que procuram. Pois é. Difícil você trabalhar com o público no meio digital, trabalhando com o universo da informação, sem saber o que é dado, informação e conhecimento. Então, vamos lá. Dado é o menor pedaço da informação. É aquela pecinha, né? É a pecinha de Lego. No nosso contexto que a gente está conversando, a gente fala sobre dado, né? Palavra, expressão suficiente autoexplicativa que você não tira de volta da sua cabeça, para fazer coleta semântica. Informação é quando você junta dado mais dado, mas não adianta achar que é se você colar, qualquer dado junta com o dado da informação. Não. Para alguma coisa ser informação, tem que ser dado mais dado, resultando em sentido, o chamado contexto. E foi o que eu escrevi, conhecimento. Conhecimento é o que o Bruno e o Yuri, no aplicativo, no portal, no site, a gente está lá navegando com algum propósito. Qual é o nosso propósito? Você pode entrar no portal, mesmo que eu, e assim, não saber que o outro está fazendo a mesma coisa, a gente faz a mesma navegação, Yuri, quase um fenômeno paranormal. A gente fazer a mesma navegação, as mesmas páginas. Quando a gente sair desse portal, talvez, e muito provavelmente, o conhecimento que você está levando é diferente do meu. Aí você pode perguntar, peraí, eles falam as mesmas páginas. Gente, mas qual foi o propósito do Yuri? Qual foi o propósito do Bruno? Provavelmente, tá? São propósitos diferentes. Imagina que o Yuri estava fazendo uma pesquisa e eu estava querendo conhecer os produtos.
mas propósitos diferentes. Mesmas informações, conhecimentos diversos. Yuri, trabalhar com informação digital sem saber essas bases fica complicado. E para quem está me ouvindo mais uma vez, você precisa fazer, gente, entender isso que eu estou falando. Cara, um MBA para entender isso que a gente conversou até agora. Tá? O conhecimento está aí espalhado em podcasts, olha só, hein? Sim, em podcast, claro. Em canais de YouTube, em curso de extensão, em livro, né? Tá? Boa. Deixa eu aproveitar que você está falando muito de dado, fazer um gancho com um episódio que a gente tem aqui com o Ricardo Capra, uma das maiores referências em cultura analítica do Brasil, aliás, da América Latina. O episódio é Cultura Analítica sobre Dados e Pessoas. Eu vou colocar aqui num link, né, para quem está ouvindo na sinopse do episódio, assim como todas as referências também que a gente vai citando ao longo da nossa conversa. E aí, Bruno, eu queria, para fechar aqui, fazer um exercício com você. A gente bateu esse papo, agora eu preciso dar um título para esse episódio. O que você sugere para eu dar esse título? Assim, como é que eu posso criar esse título da melhor maneira possível, que atraia mais gente, que comunique da melhor maneira possível também o conteúdo que a gente gravou? Então, vamos lá. Vamos fazer uma brincadeira, tá? Primeiro vamos trabalhar com ciência e depois faz a cabeça do Bruno. Tá? Com ciência, você tem que ir a todos os repositórios semânticos dos públicos da Casa Firjan ou do podcast. E você sai catando transcrição de comentários, de papo via WhatsApp. Então você vai ter essa coleta semântica a partir daqueles parâmetros. Você vai gerar um conjuntinho semântico para criar um título, tá, Yuri? Acho que vale a pena insistir nisso. Você fala, caramba, vamos criar aqui. Nossa, criatividade. O que a gente falou, né? Para o podcast ser encontrado, ele tem que ter, especialmente no título, que eu chamo de a imperatriz do conteúdo, que é o título de texto, de nome de qualquer coisa. Cara, o dado principal tem que estar no título. Aí a gente entra no terreno de vozes da cabeça do Bruno. Qual poderia ser esse dado, gente? Repetindo, fazendo uma hipnose que é através da voz, tá? Não é o que a gente acha. Então, eu estou brincando nesse momento. Qual seria a expressão que eu acho que seria, né? E aí, com a minha experiência, alguma coisa como a informação mudou, a formação está mudando, tá? Isso pode ser, por favor, o título, né? Porque a gente está aqui pensando. Mas se a gente fosse, né, Yuri, checar com o objetivo de encontrabilidade máxima, né? Uma coisa bem mais rígida, esse é o seu caso aqui, não vai ser do que o Bruno de orelhada falou, né? Entendeu? E tem uma terceira via, né? Trazendo para a atualidade do prompt writing, é como você fazer perguntas com inteligência artificial generativa. Mesmo motivo, tá? Você vai perguntar como? Me diz aí qual seria. Diz aí? Que é isso, gente? Pelo amor de Deus. Você tem que ter um universo semântico, quando escolher quais palavras, você vai criar essas perguntas para coletar do sistema um título, né, para o podcast. E sempre lembrando, né, tem 2 tipos de formas de você conversar com inteligência artificial generativa, né, que é a inserção de dados, né, e a coleta de informações. São 2 maneiras de você fazer perguntas. Então, Yuri, falando sério agora, poderia sair um título, topo das galáxias, né? Mas tem que saber o que incluir. Eu botei aqui no ChatGPT, fiz um prompt básico, né? Basicão. Botei, me dá um título para um episódio de um podcast sobre o X-Writing. Ele colocou aqui, criando a experiência do usuário, revelando o poder da escrita X. Eu peguei aqui desse título um termo que eu achei interessante, poder da escrita. Interessante. O ChatGPT colocou, né? Destacou esse poder da escrita. Talvez eu possa utilizar isso combinando também com os termos que eu sei que funcionam dentro da Casa Firjan e pegando também o conhecimento que eu tenho do nosso público. Olha aí, gente, é o caso de alguém que já imediatamente pegou o conhecimento que a gente está conversando. É isso, Yuri. Nada impede de você fazer esse mix, né? Mas acho que o principal que a gente já falou aqui é, pelo amor de Deus, coloca ali palavras que elas têm que ter um superpoder, né? Perfeito. Bruno, a gente vai para a nossa dica de ouro agora. Eu queria te agradecer demais pelo ótimo papo aqui e pedir para você uma referência de conteúdo, além de convidar também os nossos ouvintes para ler o seu livro. Tá, acho que a grande referência, maior referência até hoje, para quem é área de produto, vai parecer meio óbvio o que eu estou dizendo, gente. Mas lembrando que estamos falando aqui com o mundo inteiro. É o Nielsen Norman Group.
nngroup.com. Por que eu estou recomendando? Porque esse site é do Donald Norman e Jacob Nielsen, que são dois mitos da User Experience. Esse portal tem um bando de texto, um bando de vídeo gratuito, muito material gratuito, tem curso que vale todo o dinheiro do mundo, especialmente resultado de pesquisa. Porque eu acho que o grande recado, eu acho que além dessa dica do NN Group, outro dia eu estava vendo, eu falei, cara, não é isso. Uma pessoa dizendo, eu vejo tanta conclusão sobre o usuário, mas eu acho que o que eu faço é pegar isso e dar o meu ponto de vista. Não! User Experience surgiu exatamente para não ter autoria. Uau, como assim? Gente, pelo amor de Deus, tem outras áreas que pedem autoria e deve ter autoria. User Experience foi uma área que surgiu exatamente para que você viva em função do público. Então, eu, como profissional, não posso procurar de UX querendo ter autoria, gente. Isso é o oposto de UX. E o UX é baseado em comprovação, em pesquisa, em teste. Eu sou um instrumento. Boa. Lembrando aí para o público que eu vou botar esse link também na sinopse do episódio. Bom, muito obrigado. Aliás, não, vamos lá. Faz só uma consideração final falando para onde que você acha que o X-Writing vai caminhar agora nos próximos anos. Eu acho que caiu no caldeirão da ciência da informação e de lá não sairá, vai ficar nadando de costas, porque vai sair muito do terreno do eu acho, eu crio, pro eu coleto, eu percebo, sai do terreno da subjetividade, vai para o terreno da objetividade. Boa. Bruno, muito obrigado. Obrigado a você que está ouvindo a gente até aqui. Lembrando que a conversa não encerra agora, ela continua nas nossas redes sociais. Você pode acompanhar a gente pelo @CasaFirjan no Instagram. Se quiser falar direto comigo, pode me mandar uma mensagem no LinkedIn, é Yuri Campos. Vou adorar saber o que vocês estão achando do episódio. Onde é que o pessoal te encontra, Bruno? Vocês me encontram. É facinho, Instagram é mais rápido, né? É Bruno Rodrigues, tá? E eu tenho a escola de conteúdo, que é a escola que eu criei também de cursos, que é a escoladeconteúdo.com. Boa, vai estar tudo aí, como eu falei na sinopse do episódio. Obrigado, pessoal. Obrigado, Bruno. E até a próxima conversa.